aqui ao lado do Saravalli, o Bruno Corano, economista que participa aqui com a gente de mais uma rodada de entrevistas dentro do Top News e para trazer as informações e as contribuições aí também do mercado nos Estados Unidos. Ele que também é comentarista do Manhattan Connection, que é um sucesso de audiência aqui no Brasil aos domingos, aqui na BMC, 10 da noite, e fala ao vivo de Nova York. Oi, Bruno, bem-vindo, viu? Olá, Maurílio. Obrigado pelo convite. Olá, Saravalli. Boa tarde, Bruno. A gente estava falando que estava com saudade de você, porque na última quarta foi feriado por aqui, você não participou, então foi um dia também que teve a decisão do Fed, então a gente ainda não conseguiu falar com você sobre esse tema. Eu acho que nunca está tarde para falar sobre esse tema, né? Até porque você tem também sua percepção, o seu olhar a respeito dos discursos, da entrevista coletiva, do que Jerome Powell falou. Então eu queria primeiro começar com esse tema, sua análise a respeito dessa decisão, juros mantidos por aí, e veio na sexta um payroll que animou também o mercado e já voltou a se falar aí num possível corte de juros ainda agora no segundo semestre na economia americana. Então fica à vontade para suas considerações, Bruno. Bom, antes de mais nada, o Brasil é o país dos feriados. Quando você sai do Brasil e você está em outra economia, você percebe como a quantidade de feriados por aí é muito maior. O que é bom por um lado, mas pensando na produtividade na economia, a gente sabe que impacta. Agora, falando da decisão do Fed, assim que aconteceu, né, a reunião ali, a coletiva, a gente entra naquele mesmo frisson, né? Os analistas, o mercado quer ficar tentando interpretar cada linha, cada suspiro. Eu vi notícias por aí de pessoas dizendo, não, o Powell estava ansioso, ele estava bravo. Enfim, e eu já comentei isso aqui outras vezes. Um dos meus sócios é um cara de uma reputação muito alta aqui em Wall Street e ele tem acesso direto ao Powell. Não que eu tenha consultado ele e ele falou com o Powell nesse episódio, mas acaba que eu indiretamente tenho um pouco da ideia da personalidade do Powell e do que acontece, e talvez ele tivesse, de fato, um pouco mais cansado ou ansioso aquele dia por qualquer outro motivo, porque o cachorro dele pode estar doente, porque a esposa reclamou que ele não gostou do omelete de manhã, e as pessoas ficam tentando pegar cada micro sinal. Concretamente, até a deliberação daquela reunião, tinha um sentimento ali de que as coisas não vão bem, mas não vão bem, né? Porque dados de uma economia muito pujante, de um emprego muito aquecido, nesse momento é ruim, é uma notícia boa, mas que é ruim porque impede uma perspectiva de redução dos juros. Então foi esse o clima que acabou ali na quarta. De fato, em um determinado momento, o que eu chamaria atenção é que na coletiva o Powell demonstrou irritação quando um dos jornalistas de uma forma insinuou que o Banco Central americano poderia ter alguma conduta política em razão da aproximação das eleições e ele se sentiu incomodado com a pergunta, então ele mostrou ali uma certa, considerando ele que ele é muito sereno, muito tranquilo, ele demonstrou ali uma certa rispidez. E a quarta acabou dessa forma. E na sexta-feira, como você mencionou, o payroll, ele veio um pouquinho abaixo, né? O desemprego mostrou sinais de ter aquecido um pouco, mas, de novo, são indicações muito sutis, né? Nesse caso, é uma indicação positiva para permitir, quem sabe, uma futura redução nos juros, mas ainda assim é uma mudança muito sutil. E como o Powell diz, tem que aguardar os próximos meses. Ele destacou isso na reunião, ele falou, olha, a gente foi muito criterioso, a gente aguardou um trimestre para dizer o que a gente está achando. Então agora a gente precisa aguardar mais dados. Só que olha só, ele aguardou 3 meses para ter uma perspectiva, uma posição. De quarta para sexta,
2 dias. As pessoas já acham que mudou tudo só porque o payroll veio ponto, traço de variação do que se esperava. Então é muita ansiedade no mercado, o que é normal. Eu acho que não mudou nada, acho que ainda falar em duas reduções ainda é imprevisível. Elas podem acontecer, como pode não acontecer nenhuma, vai depender puramente dos dados e de como a economia vai se comportar. Assim, o que esperar, eu até devolvo para o Saravalli como economista, o que esperar de um ano com tantas coisas acontecendo, né? As eleições americanas, o Trump vai entrar, se ele entrar a gente sabe que vai disparar uma guerra tarifária de novo com a China, tem o conflito, está tudo tão instável por um lado, então é muito difícil ainda saber exatamente como as coisas vão acabar. Se a economia sofrer, por qualquer razão, um bom abalo ou desaquecimento, ou se o mercado de capitais sofrer uma correção, aí sim a gente vai ver a inflação ceder, dependendo, claro, do tipo de abalo, e aí sim os juros devem cair. Mas tirando isso, eu não acho que o cenário vai mudar rapidamente. A inflação tem todas as características de M2 e tudo mais, muito resistente. Bruno, muito boa tarde. Só para recapitular aqui, na semana passada a gente estava como você falou, de feriado, né? Aqui no Brasil, e vocês estavam aí até descasou, né, as reuniões de política monetária. Mas só para recapitular, a leitura, a aceitação foi relativamente boa da decisão de juros, né, do recado da semana passada. E aí a pergunta é justamente essa, assim, você falou um pouco, mas a princípio o que nós lemos, né? Talvez que só de não piorar já é uma boa notícia, ou seja, o Jerome Powell, a hora que descarta talvez a possibilidade de aumento de juros, que alguns chegaram até ventilar, será que essa que talvez seja a boa notícia, ou seja, é daqui para baixo, mesmo que tenha o vamos manter por um longo tempo? Como é que você viu, né, as últimas falas, não só vamos dizer assim, entre o inteirinho, entre o FONC e o payroll, né? Acho que o payroll é mais recente, sexta-feira para cá, mas entre quarta e sexta-feira da semana passada, talvez tenha sido essa leitura. Talvez essa seja a sensação, né, de, pelo menos, aumento, a chance hoje é zero, né? Que chegou até alguém precificar um pouco a possibilidade de aumento ali na curva de juros norte-americana. É verdade, eu esqueci de mencionar isso, mas o sentimento ali tinha uma especulação de que talvez, como as coisas não estavam indo bem, que poderia ter um aceno do Fed de que em algum momento futuro ele poderia até aumentar. E então essa foi realmente a notícia boa na perspectiva do mercado, de que ele disse o seguinte: eu não vejo necessidade. Em outras palavras, o que ele quis dizer é: a dose do remédio que nós demos, ela já é suficiente. Tem que esperar mais tempo, mas eu não acho que subir vai ser o motivador. E eles têm muitos dados, né? A interpretação econômica que eu faço disso é que eles conseguem enxergar, e eu não quero me alongar aqui na explicação técnica, mas eles conseguem enxergar quais são os motivadores da resistência da inflação. E aí eu vou dar um exemplo aqui um pouco exagerado. Mesmo que os juros fosse a 7, parece que ainda assim essa inflação iria persistir, porque ela é causada por alguns processos de cadeia e algumas origens que não iria, esse remédio não iria fazer efeito, não iria alcançar. Então essa foi a notícia boa, mas ele também sempre diz o seguinte: se o cenário mudar, o nosso entendimento pode mudar. Quando ele fala isso, o que eu leio? Quando a gente está montando aqui certas movimentações nas nossas carteiras, no portfólio, a gente sempre se questiona no comitê aqui, da minha asset, a gente se questiona o seguinte: o que pode acontecer que faria os juros, a inflação subir ainda mais e, consequentemente, os juros também? Então, quando ele levanta por um instante, que depende dos dados, ele está querendo dizer o seguinte: e se explode algum tipo de conflito que de fato impacte na cadeia de petróleo? E aí o petróleo dispara,
e aí isso vai realmente pressionar a inflação. Então, o resumo é dados, mas você levantou corretamente. Eu esqueci de falar qual que foi a parte boa, né? Porque o mercado reagiu como se tivesse sido algo bom. Então, foi justamente por causa disso. Um ponto aqui que a gente teve, acho que até a opinião hoje da Susan Collins, que é de Boston, né, do Fed de Boston, falando um pouquinho assim de que pode levar mais tempo para a gente chegar à meta de inflação de 2%. Né? Será que, por exemplo, aqui no Brasil, acho que o Maurício, o brasileiro já entendeu que a gente não vai ter taxa de juros de 7%, talvez no horizonte que a gente consiga enxergar, né? 7% nominal, de 8%, talvez que alguns acreditavam. Então, talvez estamos aceitando um patamar de 10% por muito tempo. É só abrir o tesouro lá e falar, pô, 10%, 11% talvez seja o normal aqui do Brasil, nosso custo de capital aqui, fora a taxa real, né? Sim. Será que essa fala da Collins também é um pouco dessa leitura, que os Estados Unidos também deve ter uma taxa de juro nominal ou real mais alta por um tempo maior, ou simplesmente vamos, né, olhar menos para o centro ali da meta de inflação, olhando para essa fala aqui da Susan hoje especificamente? Eu entendo o seguinte, já existe um entendimento do mercado e os próprios presidentes dos Feds estaduais quase que é um coro ali unânime, que eles ficam falando higher for longer, então já é um entendimento que vai demorar, só que ninguém sabe exatamente quanto, né? O que eu não me lembro é se a Suzy ela vota ou não, porque como todo mundo deve saber, só o presidente do Fed de Nova York tem a cadeira fixa, os outros ficam rotacionando, né? Eu acho que ela está com um dos votos, então é meio unânime o que a gente ouve. Eu não acompanhei a declaração dela. Ontem também, é diário, né? Os presidentes dos Feds que estão com cadeira, com voto, eles estão diariamente, a imprensa assedia muito eles, né? Então eles estão diariamente na imprensa, mas a gente sente um discurso muito unânime. Eu destaquei isso num dos nossos bate-papos, que quando a gente pega historicamente, o Fed vem votando de maneira unânime com muita frequência, o que não era comum anos atrás. Então a gente vê que tem um alinhamento muito grande nessa gestão atual. Perfeito. Bruno, a gente também está perto aí do fim da temporada de balanços nos Estados Unidos. As Big Techs já concluíram, né? Já apresentaram seus números. Queria saber se tem algum resultado aí que você acompanhou mais de perto, se você quer destacar algum número que você viu e alguma coisa interessante em relação a essas empresas. Eu não teria nenhum destaque em particular. É claro que algumas surpreenderam, outras nem tanto. Algumas tiveram bons resultados e a reação do preço dos ativos foi cair. Eu acho que quando a gente fala nas Big Techs, eu acho que o grande alerta que se depender, eu falo disso toda semana, é que elas estão com uma valorização muito alta. E isso move um entendimento, e eu não sei dizer exatamente o percentual, mas eu acho que boa parte dos investidores, pessoas físicas, eles não verdadeiramente vivem isso em profundidade. Então, vem de um entusiasmo e algo muito positivo. E eu acho que um bom investidor é aquele que é, por um lado, pessimista, né? Ele é cuidadoso. E eu acho que não tem como, mais cedo ou mais tarde, a gente sofrer uma correção. E quando para quem está assistindo, fala, mas o que seria uma correção? Seriam as Big Techs caírem 30%, 40% num prazo muito curto, o que vai derrubar o índice. Muitas pessoas, muitos investidores compram o índice, mas o que vai também impactar na liquidez e vai impactar nos outros ativos, porque como elas representam muito economicamente, vários outros papéis vão todos recuar. É momentâneo, faz parte, volatilidade para quem sabe se movimentar no mercado é importante, é benéfico, mas isso vai criar aquela dor de barriga que às vezes pode ser bem forte e você passa alguns dias
você não consegue nem comer. Então, eu acho que quando a gente fala de Big Tech, eu sempre olho e falo, até quando vai isso? Já faz 2 anos, 3 anos que a gente já dizia, não, está demais, e segue subindo. E hoje, às vezes, encontro com amadores, respeitosamente falando amadores, que é diferente de alguém que está há 30 anos na janela e só faz isso, que é o meu caso, eu vou completar exatamente 30 anos fazendo só isso daqui 2 meses, do que alguém que no fundo é um advogado, é um dentista e que gosta do mercado, mas ele não almoça como um gestor, ele não trabalha à tarde com um analista de diferentes casas. Então, às vezes eu ouço de amadores dizendo o seguinte, não, mas vai subir mais, mas está subindo, você está errado. Eu não estou dizendo que não vai subir, eu só estou dizendo o seguinte, em algum momento vai corrigir e que nós estejamos prontos para isso, né? É igual a pessoa que tem um emprego e fala, nunca vou ser demitida. Eu falo, olha, pode acontecer, mas eu acho que você tem que estar pronto para o pior. Bruno, só para mudar de assunto aqui, recentemente a gente teve a reunião lá da Berkshire, né? E aí eu até brinco, Maurílio, que está virando um evento brasileiro, né? Tem tanto brasileiro nessa reunião. E aí um dos temas, né? Acho que a gente já discutiu bastante aqui na BMC sobre esse evento, mas aí eu queria entender um pouco a sua opinião, que um dos temas ali foi a sucessão, né? E aí a sucessão, eu lembro, por exemplo, da Apple, né? Tinha muita gente que falou assim, pô, mas a Apple não vai ser a mesma empresa, enfim, qual que é a preocupação? A empresa acabou, saiu vendendo minhas ações. Será que a Berkshire, ela tem essa preocupação em relação à sucessão? Investidores vão se preocupar? Enfim, como é que você vê esse tema, que foi um dos temas ali debatidos, né? Infelizmente, aí com o falecimento de um dos sócios, né, do Charlie Munger, enfim... ou o mercado já aceita isso, enfim, porque é um processo natural, né, também discutir, e é um dos temas que vem sendo discutido nesses encontros, né, acho que talvez um dos principais temas que foi discutido ali no encontro da Berkshire. O Buffett, ele durante um dos painéis, ele falou, né, claramente sobre isso, que ele se preocupa, ele declarou que não exatamente com essas palavras, mas ele falou o seguinte, eu me sinto absolutamente capaz, minhas competências estão plenas, meu raciocínio, minha perspicácia, mas o corpo já não acompanha. E eu sei que em algum momento eu não estarei mais por aqui, ele claramente já aponta quem seria o sucessor. Eu acho que é muito nobre da parte dele se posicionar dessa forma e preservar como negócio, tentando já encaminhar. Eu até levanto uma questão aqui, certamente ele tem os motivos dele, mas até que ponto ele já não poderia estruturar, né, a sucessão ainda em vida e assumir um papel muito parecido com inúmeras empresas, né? Eu vou mencionar aqui a Microsoft, mas poderia ser qualquer outra, né? O Bill Gates saiu e estruturou a empresa ainda em vida, está aí, está vivo, está atuando. E a Microsoft voou, né? Ainda com a saída dele, seguiu voando. Então, ele deve ter os motivos, porque ele não fez isso. Eu acho que se ele fizesse, diminuiria as turbulências de quando ele se ausentar, o que pode acontecer a qualquer momento, ou pode levar mais de uma década, ou mais de uma década, a gente não sabe. Morte não tem dia certo e hora para acontecer, né? A gente só sabe que, infelizmente ou felizmente, todos morreremos. Então, eu achei que ele foi nobre em se posicionar dessa forma. Levanto esse questionamento aqui, será que ele não deveria fazer isso em vida? E não fazendo, por mais que ele já direcione, aponte como as coisas vão ficar, eu acho que num primeiro momento é inevitável a operação dele não sofrer com a ausência dele. Vai ter um questionamento, vai surgir uma dúvida ali se as coisas vão seguir tão prósperas e tão boas. Soma-se a isso o fato de que as grandes e monstruosas tacadas que ele próprio deu, falando da Apple, da Geico, entre outros ativos, ele também reconhece que tem sido muito mais difícil encontrar essas oportunidades. E se a gente olha no histórico e nos investimentos,
Faz mais de uma década que ele não... O que ele colheu são de tacadas e ativos que ele encontrou há décadas passadas, que ele seguiu colhendo, mas ele próprio reconhece que tem sido difícil. Então, isso mostra que mesmo com a permanência do Buffett, ele é um desafio. O modelo de negócio dele é de longuíssimo prazo e é um desafio. Bruno Corano, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, por participar desse bate-papo aqui no Top News. A gente se vê de novo no domingo às 10 da noite. Um abraço. Combinado, eu que agradeço. Um ótimo programa para vocês e obrigado aí por quem acompanhou também.